Hora de falar com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Sinto um cenário diferente. Estou brincando aqui, Fernanda Manhota está em Brasília, bem pertinho aí da Débora Bergamasco. Manhota, muito boa tarde para você. A gente tem falado já há algum tempo desta reação da Universidade de Harvard, não só da universidade, da instituição, mas agora a gente vê a reação de alunos, de professores, da sua comunidade. E imagino eu que, se já não está ocorrendo também, a mobilização de ex-estudantes de Harvard, alguns deles líderes mundiais, alguns deles líderes empresariais, responsáveis aí por grandes corporações. E além daquela série, dezenas de prêmios Nobel que já citamos sempre que falamos de Harvard, o quanto esta reação de fato está conseguindo fazer frente à ofensiva do governo Trump em direção à instituição. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham na CNN. Esse é um espaço irresistível, né, Yuri? Não tem como vir a Brasília e não usufruir dessa cena belíssima que são os nossos estúdios por aqui. Então, de fato, tive o privilégio hoje de fazer companhia à Débora. Olha, em relação a Harvard, o que nós temos acompanhado é um novo capítulo nessa verdadeira saga que se tornou a disputa não só judicial, mas antes de tudo política, entre o governo dos Estados Unidos e a própria universidade. Eu diria que agora nós estamos numa fase em que, para além da esfera legal e puramente jurídica, que já vai acontecendo nos tribunais, né? Então, o governo sendo processado pela universidade em mais de um processo, inclusive, nós temos a tentativa do governo de gerar um estrangulamento processuístico. Quer dizer, independente do que paralelamente acontece nos tribunais, o governo vai dificultando os processos, criando morosidade, estabelecendo burocracias para, enquanto não sai o resultado das cortes, tentar emplacar aquilo que é a sua posição. Em relação aos atores todos que você citou, é interessante notar como aquilo que a gente já comentou em dias anteriores vai começando a dar sinais, a história da fuga de cérebros, né? Então, não só grandes lideranças empresariais e políticas do mundo empreendendo críticas muito expressivas em relação a essa medida do governo e, evidentemente, com isso fortalecendo a universidade e também o corpo jurídico que deve analisar esses processos, né? Então, há uma comoção pública nesse sentido de preservação da primeira emenda da Constituição, direito da liberdade de cátedra e tudo isso, como também existem países que já identificaram nisso uma oportunidade de trazer para si os melhores pesquisadores, aqueles que vão ser força motriz da inovação e da produtividade científica. Dois exemplos super recentes que a gente tem noticiado e falado bastante são a Alemanha e Hong Kong, que já tornaram públicas políticas para não só oferecer espaço para esses estudantes que vão ficando órfãos de Harvard, como também, veja só, a Alemanha chegou a sugerir que Harvard abrisse um campus na Alemanha, ou seja, tentasse fugir, né, do escrutínio da jurisprudência de Donald Trump para poder exercer a sua liberdade na Europa. Então, é um efeito colateral perigosíssimo, porque mina esse lugar de privilégio, de prestígio, né, que os Estados Unidos foram ao longo dos últimos anos, e mais do que isso, coloca no colo de alguns que podem ser eventualmente concorrentes as mentes mais importantes do mundo. Em relação aos estudantes que fazem esses protestos agora, eu destacaria, viu, Yuri e Débora, uma dimensão que talvez a gente não tenha discutido tanto aqui, mas que está no coração dessa crise toda, que é a história de uma certa disputa cultural. É uma espécie de um capítulo da guerra ideológica que acontece nos Estados Unidos. O que esses estudantes alegam, né, e a universidade também, para além da questão da liberdade de expressão, o que está em jogo aí é a discussão em torno do elitismo liberal. É isso que Donald Trump critica em Harvard. Ele fala de antissemitismo, ele acusa a universidade de abrigar alunos que são radicais, tudo isso sem apresentar provas, mas mais do que o antissemitismo particularmente citado, a gente sabe
sabe que Harvard é o baluarte, né? É a instituição que representa esse elitismo liberal que ele particularmente tem criticado muito no primeiro governo e agora mais ainda no segundo governo. Então, não só faz parte de reforçar uma pauta conservadora, mas também de tentar minimizar e de alguma forma escantear vozes dissidentes, né? E os estudantes agora que vão às ruas e protestam, assim como essas lideranças que você citou, justamente tentam apontar esse conteúdo ideológico, tentando dizer que para além daquilo que é publicamente justificado, como a questão da perseguição em relação a políticas, né, que são tratadas como antissemitas, o que está em jogo, de fato, é a tentativa de enfraquecer essas instituições vistas como parte de um elitismo liberal que não representa nem Trump, nem seu governo e não agrada, obviamente, a sua base, Yuri e Débora.